Bendito é o nome do Senhor. Convido a todos a estarmos de pé. Vamos nesse instante ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. Vamos ler no capítulo 25, o que nos traz a palavra de Deus para nós esta noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34. Glória a Deus. Aos que estão em casa e conseguem acompanhar, cultuar a Deus conosco, eu convido você que tem uma Bíblia ao seu alcance para juntos também lermos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz a palavra do Senhor. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Amados irmãos, o Senhor tem colocado em meu coração este texto da Bíblia Sagrada e eu quero compartilhar convosco nesta noite. A passagem é muito conhecida de todos nós. A história destes dois jovens, filhos da promessa que Deus fez a Abraão, e através deste deu-lhe Isaque, e de Isaque agora vem Esaú e também Jacó. Nós, conhecendo a história dos patriarcas, e dentre eles a história de Jacó, nós podemos ver que ele, sendo filho de Isaque, neto de Abraão, podemos ver que foi uma resposta de oração Jacó e Esaú. Porque a Bíblia diz que Rebeca era estéril, mas Isaque clamou ao Senhor, e o Senhor abriu a madre de Rebeca e deu a Isaque esses dois filhos. E todo um cenário é construído para que estes dois jovens, para que estas duas crianças pudessem agora então começar a sua história de vida. E diante do que a Bíblia nos traz de relato da vida destes dois rapazes, destes dois meninos, nós vamos descobrir ao longo da história que Jacó tinha um tipo de vida, enquanto que Esaú tinha outro tipo, outro estilo de vida. Esaú logo se
aperfeiçoou na caça, sendo um arqueiro, um bom caçador, um homem que vivia pelo campo, um homem que vivia pelas florestas, um homem que não tinha muito costume de estar na sua casa. Enquanto que a Bíblia diz que Jacó era um homem simples, um jovem simples e que habitava em tenda. Estava sempre por perto e com tudo isto, a sua história foi sendo construída conhecendo ele, não somente a vivência do pai e da mãe, mas a história dos seus antepassados. E na parte final da leitura que fizemos nesta noite, nós vamos ver a atitude de ao desprezar a bênção, ao desprezar aquilo que era seu por direito, ao desprezar o direito da primogenitura, conhecendo o que é ou o que era este direito, o filho mais velho, o primogênito, a primícia da família, ele tinha agora o direito de ser, quando seu pai partisse, de ser aquele que seria o substituto do pai. Ele seria então o responsável por toda a sua família, e os seus irmãos deveriam ou deviam obediência a este que era o primogênito, que tinha a bênção e o direito da primogenitura. Outro fato que acontecia com este que era o primogênito, ele era, na ausência de seu pai, quem representava a sua família diante de Deus. Ele era então, ou ele assumia o papel de sacerdote da família, aquele que tinha o dever de conduzir a família na presença de Deus, aquele que tinha o dever de interceder pela família, de falar com Deus e de orientar os que estavam sobre a sua responsabilidade. Outro direito adquirido pelo primogênito, que tinha a bênção da primogenitura, é que ao herdar a herança do pai, ele tinha porção dobrada, ele tinha direito a 2 partes, ou seja, ele tinha o dobro de direito na herança que os seus demais irmãos tinham. Esaú desprezou tudo isto, e se nós formos analisar com carinho, com cautela, o que isto queria dizer quando ele, sendo o representante da família perante Deus, o sacerdote da família, esta bênção da primogenitura trazia com ele também, ou com ela, sobre a vida daquele, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso, um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Mas aquele moço Esaú, que vivia a sua vida como ele aprendera desde novo, certo dia ele chega cansado, fadigado, todo esmorecido pelo labor, e o que ele encontra? O seu irmão Jacó, tendo preparado agora um guisado, algo que lhe encheu os olhos, porque ele estava faminto, e ele, olhando para aquele guisado feito de carne e de lentilhas, ele pede ao seu irmão que lhe dê um pouco daquilo para comer. E o seu irmão lhe faz uma proposta, e o seu irmão lhe diz assim: vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú, olhando para aquele alimento, preocupado com a situação que ele vivia no momento, ele diz ao seu irmão: então, disse
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então Jacó lhe fez um pedido: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó então lhe deu o alimento, Jacó então lhe deu o guisado que ele tanto queria. E a Bíblia diz, na última parte do verso 34, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, queridos irmãos, podemos ver que Esaú não valorizou aquilo que era seu por direito, que Deus havia determinado, que Deus havia lhe concedido, que Deus havia lhe proporcionado como direito, sendo ele o primogênito. Esaú olhou para uma situação imediata que ele estava vivendo, não conseguiu olhar para o futuro e ver o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, mas ele desprezou tudo isto, trocando este futuro de garantia e os direitos que Deus lhe dera por um momento de prazer, de saciar a sua fome, de ter o prazer de se alimentar daquilo que lhe enchera os olhos por um prato que lhe for apresentado. Eu quero nesta noite dizer ao meu querido irmão que está me ouvindo aqui, e também o que me ouve através da rádio, através da internet, nós precisamos descobrir o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos concedeu como direito, sendo nós servos de Deus, alcançando em Cristo a salvação. Todos os dias, querida igreja, querido irmão, ofertas são colocadas diante de nós, para que nós venhamos então a negociar com aquilo que é mais precioso, que Deus nos concedeu pela sua infinita misericórdia, que é a salvação em Cristo Jesus. O inimigo não cansa de tentar-nos com ofertas, com pratos aparentemente bonitos, que chamam a nossa atenção, que nos levam a desejar aquilo pela forma com que nos é apresentado. Mas eu te digo nesta noite, com temor e tremor diante de Deus, vale a pena passar necessidade aqui, vale a pena às vezes sofrer aqui, mas no final manter a comunhão e alcançar a salvação que Cristo Jesus nos deu, nos garantiu com a sua morte na cruz do Calvário. Não se deixe levar pelas ofertas, não se deixe levar pelos engodos do inimigo, porque Satanás, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas eu quero te dizer que você tem a promessa de vida eterna, você tem o direito de vida eterna, alcançado através de Cristo, aquele que você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. Não vamos fazer como Esaú, deixando de contemplar as coisas que estão por vir, sendo que Deus já garantiu a nós, trocando por coisas baratas deste mundo, momentâneas e passageiras, porque tudo isso passa, e a Bíblia diz, o mundo passa e as suas concupiscências, mas o que faz a vontade do Senhor, o que não negocia a sua herança, este permanece para sempre. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Cuidemos então com o conselho que a Bíblia nos dá, aprendamos com o exemplo deste jovem, o Esaú, que não teve condições ou que não observou o que era seu por direito, não valorizou isto, antes deixou isso de lado, negociando e trocando por um prato de lentilha, por um prato de guisado. Quantas vezes é colocado diante de você oportunidades, entre aspas, que parecem boas aos seus olhos, que parecem boas aos meus olhos, mas o fim é caminho de morte. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Espírito Santo de Deus nos conduza na sua presença, de tal forma que eu e você possamos entender que o céu é lindo e está preparado para mim e para ti, e não vale a pena trocar isso por nada deste mundo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. O fato é que Esaú desprezou a sua vida com Deus, desprezou a sua bênção, desprezou a sua posição que lhe fora conferida por direito. Deus havia estabelecido e ele tinha aquilo por direito, mas ele não valorizou. Esaú olhou somente para o aqui e agora. Estou com fome, estou cansado, estou desfalecendo, vou atender a minha necessidade imediata, isto é o que importa. Mas o crente não é assim. O crente observa a palavra de Deus e ele continua a sua jornada olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. O seu alvo é o céu, o seu alvo é chegar até o fim, o seu alvo é alcançar a salvação. E a Bíblia nos diz as palavras do Senhor, que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito é o nome do Senhor. Daniel, no seu capítulo de número 12 e o verso de número 13 também diz: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Esaú não pôde ver, não pôde contemplar, não pôde visualizar. Ele teve a sua visão ofuscada pelo que lhe apresentou diante dos olhos. Mas o Senhor chama a minha atenção, chama a tua atenção, meu querido irmão, meu querido jovem, minha querida irmã, a estarmos atentos à palavra de Deus e ao que ela nos ensina. Não vamos trocar a nossa comunhão, não vamos trocar a nossa salvação, não vamos trocar os céus por nenhum prato de lentilha, por nenhum guisado deste mundo, porque não existe nada aqui que possa se comparar com o que Deus tem para mim e para você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes somos tentados a atender a nossa necessidade imediata, aquilo que achamos que precisamos no momento agora. Quantas vezes somos engodados, somos tentados a olhar para as ofertas que esse mundo traz, e olhando para isto, tentados somos a deixar de lado aquilo que o Senhor nos deu, alcançando na cruz do Calvário e nos dando nele o direito de sermos filhos de Deus. Trocamos agora, ou somos tentados a trocar esta preciosidade, este direito, por algo tão passageiro e efêmero que passa com o soprar do vento.
Mas nesta noite, o Senhor nos faz congregar aqui para entendermos pela sua palavra que Ele é o mesmo, Ele não mudou. E assim como Ele deu direitos a Esaú, Ele deu direito a mim e a você em Cristo de alcançarmos a salvação quando o aceitamos como Salvador. E isto aqui serve de exemplo para mim e para você, de estarmos diante dele com uma vida cuidadosa, vigilante, com uma vida diante do altar, para que não venhamos a ser enganados e deixamos de lado aquilo que o Senhor nos alcançou através de Cristo Jesus, para trocarmos por algo que é passageiro e efêmero. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Esaú teve algumas atitudes, fez algumas escolhas que não agradaram a Deus, não agradaram seus pais, não foi nada bom para a sua vida, para a sua família. Se você for para o próximo capítulo aí, o capítulo 26, você vai ver ele causando desgosto, ele causando nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas escolhas, causando prejuízo à sua família, entristecendo seus pais. Versículos 34 e versículo 35 do capítulo 26. Abra sua Bíblia e vamos juntos observar o que a Bíblia nos traz. Diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha só, quando o homem não observa os preceitos estabelecidos por Deus, deixa-se levar, não valoriza o sacrifício do Senhor, ele torna-se como Esaú, ele começa a tomar decisões que trazem aborrecimento a ele como pessoa, a seus pais, a sua família, a igreja, a sociedade. Traz prejuízos para aqueles que estão à sua volta. Mas eu e você estamos sendo alertados pelo Senhor a marcharmos triunfante, lutando e vencendo no nome de Jesus, porque Ele é quem nos garante a vitória. Quando o crente se coloca na presença de Deus, quando o salvo se coloca diante do Senhor e entende o compromisso que tem de viver uma vida de comunhão, ele constrói diariamente essa comunhão através da oração, através da leitura da Bíblia Sagrada, através do louvor que ele oferta diariamente ao seu Deus em forma de gratidão por tudo quanto Deus fez a ele. Ele consegue vencer, porque aonde ele vai, o Senhor o instrui, aonde ele vai, o Senhor o acompanha, aonde ele vai, ele vê cumprir os Salmos 34 da sua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que acontece é que às vezes eu não quero viver esta vida, eu não quero viver esta comunhão, eu não procuro andar nesta intimidade com Deus, mas quero dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. É verdade, querido irmão, é verdade, querida igreja, que aquele que teme o Senhor de verdade, aquele que cultiva uma vida de comunhão com o seu Deus, ele desfruta de poder dizer e viver na íntegra: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele conhece o Deus que o fortalece, ele tem intimidade com ele. Agora, que vida estamos vivendo?
como estamos construindo esta nossa intimidade, esta nossa convivência com este Deus que acampa o seu anjo ao redor dos que o temem, deste Deus que fortalece aquele que o teme. Quando nós não conseguimos ficar 30 minutos de joelhos dobrados, quando nós não conseguimos estar na presença do Senhor, buscando a Ele, quando nós passamos um dia, uma semana, um mês e alguns até mais, sem ler a Bíblia. E você pode dizer, mas eu leio a Bíblia todo o culto. Não é suficiente, querido. Não é suficiente para nos alimentar, para a nossa vida de comunhão com Deus. Eu preciso cultivar o hábito diário de leitura da Bíblia Sagrada. Isso me aproxima de Deus, porque ela é a palavra do Senhor. Ela me orienta, ela me conduz, ela me molda segundo a vontade do Pai, para que eu me livre, para que eu seja livre desta tentação de trocar o que é bom por aquilo que é passageiro, de trocar o que é eterno por aquilo que é efêmero, mortal, é como a palha que o vento espalha. Precisamos voltar, precisamos tomar uma atitude de sair de cima do muro. Qual é a palavra que o Senhor diz a um dos pastores das 7 igrejas? Oxalá fosses quente ou frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. É tempo de resolvermos crer na Bíblia, crer em Cristo Jesus de verdade e a viver uma experiência com esse Deus que tudo pode e que nos chamou, nos resgatou. Estamos vivendo tempos em que a nossa fé, a nossa crença está muito superficial. Estamos vivendo dias de comodismo, estamos vivendo dias que estamos vindo ao templo e às vezes simplesmente para cumprir uma agenda semanal, mas que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, que eu e você sejamos pela palavra de Deus despertados a voltarmos a ter uma vida de comunhão verdadeira com Ele. E isso só será possível, querido, quando eu e você formos para o joelho, formos para a consagração, para o jejum, para a oração, para a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos ter a experiência de ouvir novamente Deus, de ouvir novamente Deus falando conosco. Quantas vezes estamos esperando tão somente, às vezes pedindo e querendo que alguém venha lá, marchando em nossa direção, para dar um recado de Deus. Querido, o recado dá para quem está longe, querido, mas eu te digo, Deus ainda fala, e Ele quer falar com você, Ele quer continuar falando comigo e com você. O problema é que nós estamos distanciando-nos cada vez mais dEle. Fazemos parte da promessa, estamos no meio da igreja, estamos como Jacó e Esaú, estamos dentro da promessa, mas estamos tendo atitudes que estão nos afastando da promessa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender antes que seja tarde demais, que é momento de voltarmos em um compromisso, de uma escolha que agrada a Deus. Deixemos de lado estas escolhas erradas, como Esaú fez, e vamos estar então diante do Senhor, diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que fez as promessas e é fiel para cumpri-las em nosso viver. Bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes estamos hoje fazendo a mesma coisa, ao depararmos com dificuldades, com alguma situação, às vezes até que não seja dificuldade, até favorável mesmo,
mas esquecemos de Deus, do compromisso que temos com Ele. Ah, quantas vezes temos esquecido dEle e de suas promessas. Estamos negociando com o inimigo, fazendo coisas que desagradam a Deus e causam inimizade com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Será que a sua comunhão com Deus vale tão pouco para você negociá-la com coisas tão efêmeras? Mas nesta noite, o Senhor afirma o propósito de nos sustentar na sua presença. O Senhor afirma o propósito de nos sustentar na sua presença em uma vida firme diante do Senhor. Não vamos negociar a nossa salvação, não vamos negociar a nossa comunhão, não vamos negociar aquilo que o Senhor nos garantiu através de Cristo Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quantos têm abrido mão dos valores cristãos, dos valores éticos e morais que a Bíblia nos ensina, em troca de uma oportunidade de emprego, em troca de uma promoção, em troca de um namoro, de um casamento, ou simplesmente por um pouquinho ou um ínfimo minuto de prazer. Nada disso vale a pena. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você tem um exemplo em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 17. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, desfrutava de toda a liberdade, estava ali podendo ter tudo, sandália para os pés, roupa para vestir, honra, anel no dedo, tinha ali toda uma estrutura construída pelo pai, para que ele pudesse desfrutar, mas ele achou que não estava bom, foi para uma terra distante, foi para longe, foi tentar algumas alternativas, foi tentar desfrutar, entre aspas, de uma vida de prazer, mas o que ele encontrou? Incertezas, decepções, solidão, escassez, falta de alimento, fome, desprezo. Mas ele, na casa do pai, tinha tudo isto, e ele resolveu trocar por um mundo incerto, por coisas efêmeras e passageiras. Que eu e você aprendamos com esta lição, que eu e você, querido irmão, jamais venhamos a nos colocar nesta condição de trocar o certo pelo duvidoso, porque o céu é uma realidade, o céu é promessa do Senhor para nós, e a Bíblia diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso quer dizer que todas as promessas do Senhor estão de pé. Eu e você precisamos estar diante dele com uma vida de comunhão, com uma vida de santificação, para podermos então desfrutar dos céus. Aleluia. E aquele moço padeceu tantas necessidades, e um dia ele refletido diz: na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Abandonei tudo, abandonei a fartura, abandonei minha herança, abandonei os cuidados do pai, mas ele voltou a tempo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 14, vamos ver o que diz o verso de número 3. Olhando aqui, observando a atitude e a escolha também de um homem que teve a sua dificuldade, que não conseguiu enxergar com os olhos espiritual, ele olhou com os seus próprios olhos. O verso 3 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos?
nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Queridos irmãos, aqui nós podemos ver Sansão fazendo uma escolha pelos olhos. Nós falamos aqui, não tem muito tempo, sobre a escolha feita por Ló, que olhou as campinas de Sodoma e fez a escolha de ir para aquele lado. E a história, os irmãos sabem o que aconteceu. Cuidemos, porque aquilo que parece aos nossos olhos ser bom, pode ter uma armadilha do inimigo. Há muito tempo atrás, hoje não se canta mais. Se cantarmos, muitos nos chamam de quadrado, mas eu cresci ouvindo cantar e cantei muitas vezes, e talvez você também. Cuidado com ele, cuidado, irmão, quando vê que é ele, clame o sangue de Jesus. Ele tem um sapatinho de veludo, ele vem de mansinho, ele vem transvestido de algo bonito, de algo que agrada os olhos, que enche os olhos, mas o fim é treva pura, o fim é perdição, o fim é separação para com Deus. Mas nesta noite o Senhor nos alerta mais uma vez pela sua palavra, que devemos cuidar, que devemos estar atentos, que devemos estar na presença de Deus, cuidando das escolhas que fazemos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Há coisas que olhando parece ser má, há coisas que olhando parecem ser boa, mas eu preciso cuidar para saber se aquilo que eu estou olhando é o que Deus quer para a minha vida. Glória a Deus. Por isso a necessidade, por isso a urgência de estarmos em sintonia com os céus, de estarmos em sintonia com o Deus Todo-Poderoso, porque estando em sintonia com Ele, através de uma vida de oração, através de uma vida de comunhão, nós desfrutamos da companhia do Espírito Santo, do Consolador que Ele enviou, e Ele nos conduz, Ele nos orienta. Quando vamos tomar uma atitude que vai ferir a santidade do Senhor, Ele nos diz: cuidado, Ele nos diz: afasta daí, não passe por aí, não mexa com isto, afaste disto. Se você mantém uma vida de comunhão, cumpre em sua vida o que o salmista escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Bendito é o nome do Senhor, mas é ao redor dos que o temem. E quem teme ao Senhor, observa a palavra do Senhor. O que teme ao Senhor, ele procura andar em comunhão com o Senhor. O que teme ao Senhor, ele anda numa vida que agrada ao Senhor. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17, glória seja dada ao nome do Senhor. Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a história aqui, o relato de 3 jovens levados ao cativeiro, e este relato diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a
estátua de ouro que levantaste. Aqui nós podemos ver 3 jovens, servos do Senhor, que não negociaram a sua herança, que não negociaram o que Deus havia lhes dado. Eles entendiam que o céu era melhor, que o Deus que eles serviam era maior. E quando o rei os questiona, eles enfrentam dizendo: não necessitamos de responder sobre este negócio. Tem uma coisa: Deus é poderoso para nos livrar não só do fogo, mas também das tuas mãos. Mas tem mais, ó rei, se ele não quiser livrar, não importa, o fato é, não negocio a minha herança, não troco o que é meu por uma oferta aqui na Babilônia. Querido irmão, querida igreja, que eu e você tenhamos esta fé, esta certeza, esta convicção de não trocar, de não negociar, de não mudar a nossa posição em relação ao céu, a salvação e aquilo que Deus nos deu quando o recebemos como Senhor e Salvador de nossa vida. Bendito é o nome de Jesus Cristo. A proposta para aqueles jovens era de morte, mas eles não temeram, porque na certeza que tinham, eles sabiam que a morte era um passaporte para a vida, que a morte aparente era um passaporte para a vida. Mas o que aconteceu na atitude daqueles jovens de honrar o seu Deus, de não se curvarem diante das estátuas ou da estátua dos deuses da Babilônia, mas firmaram o pé, não fizeram como Esaú, não fizeram como muitos de nós estamos fazendo. Eles disseram: para viver ou para morrer, não adianta, não negaremos a fé que temos em Deus. Aleluia. E assim foi. Deus os honrou, e toda a Babilônia teve que se curvar diante do Deus de Ananias, Misael e Azarias, porque o Senhor os livrou na fornalha. O Senhor esteve com eles lá dentro da fornalha, foram tirados para fora, e o decreto do rei agora mudou. Ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o Deus, o Senhor dos senhores. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ter um posicionamento diante deste mundo, diante das ofertas que nos fazem o inimigo e todo o sistema estabelecido por ele para nos enfraquecer, para nos roubar a nossa herança. Precisamos ter uma posição, ter um posicionamento claro, porque quando assim acontecer, você verá Deus agindo. Quando alguém tentar cumprir uma sentença diante da sua fé, da sua tomada de posição, você verá Deus trabalhando para reverter o quadro, fazendo com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. São consistentes provas de que Deus estabeleceu um propósito para aqueles que voltam-se para Ele e o servem com fidelidade, com sinceridade de coração. O mundo vai de mal a pior, e a Bíblia diz que ele jaz no maligno, mas eu e você temos uma promessa, temos uma herança, e não podemos trocar isso por nada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não vamos, pois, cair no engodo do diabo, a ponto de ser insensato e pensar como alguns que dizem assim: vou aproveitar a vida, depois eu volto e retomo a minha herança. O que aconteceu com Esaú, você sabe? Vamos lá ao texto que iniciamos, ou melhor, no capítulo de número 27, versículos 36. Gênesis capítulo 27, versículos 36 a seguir. Bendito é o nome do Senhor. Então disse ele:
Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Bendito é o nome do Senhor. Querido irmão, o Senhor nos alerta, o Senhor nos avisa, o Senhor nos traz a conhecimento o que devemos fazer para estar na presença dEle, para não perdermos a oportunidade. Esaú desprezou a sua bênção, Esaú desprezou a sua herança, e depois voltou querendo alguma coisa, mas não era possível mais, porque o seu irmão já tinha levado na sua frente. Não se deixe enganar, não se deixe perecer, não se deixe ser engoldado, porque o Senhor nos alerta nesta noite a estarmos na presença dEle, com um coração sincero, com um coração voltado para a sua vida, para o seu querer, para a sua palavra, para uma vida de retidão, para uma vida de comunhão, para uma vida que agrade ao Senhor. Meus irmãos, chega, não é momento de vivermos mais uma vida comum como os demais. A igreja foi chamada, foi tirada do mundo para ser diferente do mundo. A igreja foi tirada do mundo para viver uma vida que agrade a Deus e que mostre ao mundo que aqui na terra há um povo diferente que Deus chamou para si. E qual é o conselho do Senhor? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 41. O conselho de Jesus aos discípulos, a mim e a você. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigilância, nós já falamos aqui há poucos dias, é estar atento, é estar em sentinela, é estar observando em todo o tempo, porque aquele que está ao derredor, bramando como leão, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir, mas você tem vida. Você tem vida porque Cristo está em você, e Ele disse: eu tenho vida e vida em abundância. Estejamos de pé, queridos irmãos, aleluia, sentindo o cuidado de Deus para conosco, sentindo a graça de Deus para conosco, sentindo a misericórdia de Deus para conosco, quando Ele nos traz a sua palavra, em nos orientar, em nos exortar, em nos trazer adiante de nós o conselho de como devemos fazer para agradar a Deus e não perder a nossa herança. Nós estamos servindo a Deus com um propósito de herdar os céus. E para herdar os céus, nós precisamos viver uma vida que agrade a Ele. Há 2 forças trabalhando: a força dos céus e a força das trevas. O Senhor nos querendo colocar no centro da sua vontade, e o inimigo lutando para nos roubar a nossa herança, para tirar de nós aquilo que o Senhor nos concedeu. Mas vamos estar atentos, vamos aprender a vigiar, a estar na presença dEle e não fazer como Esaú fez, não fazer como Sansão fez,
não fazer como Ló fez, mas vamos estar olhando para o Senhor, caminhando com Ele, buscando a ajuda dEle, pois só assim teremos vitória, alcançaremos os céus, alcançaremos a nossa redenção.